Para essa semana, aquilo que a gente tem previsto é uma visão sobre o realismo fantástico. Sobre o realismo fantástico. E aí a gente vai entender o que é efetivamente esse realismo fantástico, em que ele se diferencia do movimento literário que a gente chama de realismo, e alguns autores brasileiros e estrangeiros que ou escreveram propriamente dentro do espírito do que vem a ser o realismo fantástico, ou tiveram, de alguma maneira, uma inspiração do realismo fantástico na composição de suas obras. Mas isso, essa parte sobre alguns autores, a gente vai ver só na quarta-feira. Hoje, a gente vai ficar com a parte mais, digamos, teórica, de contextualização histórica, de conceitual desse realismo. Obviamente que uma ou outra vez vou precisar de referir, de trazer a ideia do realismo para com alguns exemplos, né? Vamos aqui. O realismo fantástico é também chamado de realismo mágico. Depois a gente vai ver que existem outras denominações para esses, que são sinônimas, mas que não significam exatamente a mesma coisa. Mas quando se fala de realismo fantástico, que é o nome, pelo menos aqui no Brasil, de uns tempos para cá, vem sido esse o nome mais comum, ou realismo mágico. São dois nomes que significam para esse movimento a mesma coisa, quase pouco mais ou menos. Então, o que é esse realismo fantástico ou realismo mágico? Foi uma classificação que se deu a um determinado grupo de obras artísticas, quais fossem livro, pintura, filme, teatro, que apresentam a realidade de uma maneira mágica ou fantástica. Por isso o nome, obviamente, né? Até agora o que eu fiz foi só fazer uma chamada, uma descrição circular. Eu rodei, mas não saí ainda do tema. Aí é onde vem. Quando é que a gente vai considerar que a realidade é considerada como sendo mágica ou fantástica? Porque essa realidade que é apresentada vem marcada muito profundamente por uma deformação da realidade que é capaz de causar algum tipo de estranheza. A gente olha e tem aquele impacto. Os franceses chamam isso de non-sens, de sem sentido. E gera-se, obviamente, também um clima de mistério por conta dessa realidade mágica, fantástica. Depois, quando a gente vir alguns exemplos, aí esses conceitos vão ficar mais claramente fixados. Professor. Oi.
Aquela parte que o senhor disse que ia explicar o assunto agora, que deu a introdução, aí rodou e não saiu do canto. Aí o senhor falou alguma coisa depois aí cortou. O senhor pode repetir, por favor? Uhum. Eu disse, justamente eu estava explicando por que é que a gente considerava esse realismo como mágico ou fantástico. Porque a realidade, essa realidade mágica ou fantástica, a maneira como ela é apresentada se dá através de uma profunda deformação da realidade. Quer dizer, a realidade que é apresentada, porque quando você vai. Noutras vezes eu já tinha dito, né, que a literatura, na aula passada a gente tratou um pouco disso, a literatura não tem um compromisso com a realidade, porque isso é um compromisso da ciência. No entanto, existem algumas possibilidades que a ciência pode nos permitir. Porque, por exemplo, quando uma obra de ficção científica, ainda que aquilo seja estranho, não chega a ser mágico. Que as pessoas consigam viver em Marte. Quando, na década de 50, começou-se com essa ideia, obviamente todo mundo sempre via isso como se fosse literatura. Lembram-se daquilo que eu falei na aula passada, né, que é a suspensão da descrença. Quer dizer, a gente diz, vamos admitir que isso é possível. Vamos admitir que isso é possível. Que os animais falem, que viver em Marte seja possível. Quando Júlio Verne escreveu As 20.000 Léguas Submarinas, a suspensão da descrença também estava ali presente, porque as pessoas... vamos imaginar que realmente seja possível que um navio, em vez de andar por cima da água, ande por debaixo dos mares. Então, essa é a suspensão da descrença. Na verdade, a literatura, cuja linguagem é marcada por uma linguagem de imaginação, ela é quase que necessariamente fantástica, mas não no sentido em que o realismo fantástico coloca. Porque a realidade que é apresentada na literatura normal, vamos dizer assim, é uma realidade possível. Lembram-se dos graus do conhecimento, né? A linguagem literária, ou a linguagem poética, ela cuida do que é possível. Aquele texto que eu li desse livro aqui para vocês na aula passada, né? Aristóteles em Nova Perspectiva. O discurso poético está ligado ao que é possível, o discurso retórico ao que é parecido com a verdade, o verossímil, o discurso dialético com as disputas, né, com o diálogo, com a conversa, com a prova empírica das coisas, e o discurso lógico, finalmente, é o conseguir a verdade através de todos esses passos que foram dados. Então, isso é como se fosse, no pensamento de Aristóteles, por exemplo, uma escada através da qual se atingia a verdade. Você admitia que a verdade é possível, discurso poético, você, no discurso retórico, imita a verdade, no discurso dialético, você prova, através das ideias contrárias, que existe um caminho para a verdade, e o discurso lógico, você finalmente chega à verdade. O que acontece no realismo fantástico é que essa verossimilhança, Aristóteles, no livro que eu falei sobre ele a semana passada, eu só falei, mas não entrei muito em detalhes sobre ele, chamado A Poética, o Discurso sobre a Poética, o Tratado sobre a Poética, Aristóteles diz que a literatura vai tratar daquilo que é possível, daquilo que é verossímil. E ele usa uma palavra em grego que é mimesis, em grego, que geralmente se traduz por algum... A gente vai ter dois grupos de tradução dessa palavra aqui no Brasil. Um grupo vai traduzir a poética usando essa palavra mimesis em grego como sendo imitação,
Outro grupo vai traduzir essa palavra como sendo verossimilhança. Eu sou mais pelo segundo grupo, da verossimilhança. Explico já o porquê. Bem, vocês sabem que existem alguns tipos de animais, como os camaleões, alguns tipos de borboletas. Os camaleões, os polvos, as solhas, esse que é um tipo de peixe, eles têm um mimetismo, se chama isso, mimetismo de mimesis, que é essa capacidade de se parecer com o ambiente, ficar semelhante ao ambiente. Então, o camaleão muda de cor para que a sua cor seja confundida com a cor do ambiente onde ele está. Existem algumas borboletas que, por exemplo, nas asas, têm uma mimetização dos olhos, por exemplo, de uma coruja, para espantar algum predador, porque a coruja seria predador também do predador dessa borboleta. Então, existem alguns animais, portanto, o bicho-pau, que é um insetozinho, parece um galho de árvore. E aí tem vários tipos, tem uns que imitam folha, que são parecidos com folhas, e por aí vai. Isso, na natureza, chama-se mimetismo, na biologia. Mimetismo vem desse nome, mimesis, em grego, que, como esse primeiro grupo, que é o mais antigo, traduzia a mimesis por imitação, essa imitação, portanto, que esses bichos, esses animais faziam da natureza como meio de proteção, a biologia tomou esse nome para si e chamou de mimetismo. O segundo grupo, portanto, a segunda interpretação, que também é possível, não estou dizendo que uma tradução é melhor do que a outra, estou dizendo que as duas são possíveis. Eu prefiro a segunda. O segundo grupo, quando olha para a obra literária, a gente pensa que a literatura não quer dizer a verdade, mas ela quer nos apresentar uma semelhança de verdade. Então, você trata de pessoas que moram em cidades, que moram em casas, que trabalham, que têm filhos, que se alimentam, que têm amigos. Ainda que muitas vezes, como acontece, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, ou no mundo do Senhor dos Anéis, da Guerra dos Tronos, esse mundo seja um mundo imaginário, mas todas as demais coisas estão imitadas da realidade, são umas cópias, umas semelhanças com a verdade que existe aqui. Então, essa verossimilhança de que trata a literatura é essa verossimilhança, significa, e aí eu vou fazer uma redundância, eu vou só pegar o termo verossimilhança e desenvolvê-lo. A verossimilhança de que trata a literatura é simplesmente a semelhança de verdade que ela pode nos dar. Por isso, na aula passada, eu dizia algumas vezes que através da literatura a gente consegue viver vidas que a gente normalmente não viveria. A gente consegue entrar em problemas que, fortunadamente, a gente não teria, e queira Deus que a gente nunca os tenha, como um câncer, coisas desse tipo. Mas, através da literatura, a gente consegue viver uma vida que não é a nossa vida. A gente consegue viver um mundo que não é o nosso mundo. A gente consegue ver coisas que normalmente a gente não veria. Essa é a literatura, como uma definição, como um aspecto geral dela. O realismo fantástico, porém, vai pegar essa semelhança de verdade, verossimilhança, vai pegar essa semelhança de verdade e vai subvertê-la e vai deformá-la de tal ponto que a gente, quando vê, encontra alguma estranheza ali. Vamos imaginar aqui, que é uma coisa de realismo mágico também. Eu sou de pensar que, se não todos, mas a grande maioria de vocês assistiram aos filmes
da série Harry Potter, certo? Veja uma coisa interessante que aparece no primeiro filme, quando o Harry é selecionado para ir para Hogwarts. E aí eles conhecem a família lá do... Ah, esqueci o nome dele agora. Tem a Hermione e Rony. o Rony, exato. E aí eles vão para a estação. Obrigado. E aí eles vão para a estação de trem. Só que a estação, a parada que eles deveriam pegar o ônibus era um número quebrado. Não me lembro agora qual fosse o número, mas era alguma coisa 3/4. E o que é que significa? Aí veja, o que eu quero chamar a atenção... Deixa eu ver aqui. E agora eu fiquei curioso de lembrar o número. Faz tantos anos que eu li esses livros. 3/4. 3/4. Eu não entendi. 3/4. 9/3/4, isso. Pronto. Acontece, qual é a sensação de Harry, criança, quando se depara com uma estação que é 9/3/4? Aí você chega lá, você tem a estação 8, a estação 9, a estação 10, mas não tem uma estação intermediária. Porque 9/3/4 deveria estar entre a estação 9 e a estação 10. Ela já estaria mais perto da 10, né? Porque 3/4 está a 3 passos do fim. E aí, qual é a sensação dele? De que não existem, que foram engabelados. Só que aí é onde entra o realismo mágico. As pessoas correm na direção de uma pilastra, todo mundo passa. Se bem que ele, parece-me que dá de testa, né, com a parede. Não bastasse já aquela cicatriz que ele tem na testa. Peraí, tem uma especialista em Harry Potter aí. Eu não entendi. Essa parte que ele bate de cara na parede foi o Dobby, um elfozinho, que era pra tentar salvar a vida dele. E tava fazendo tudo pra ele ir pra escola. Esse foi no segundo filme. Vixe, faz tempo que eu assisti. Mas, de qualquer forma, isso daí é um pouco de realismo mágico. Eu não vou nem entrar nas questões dos elfos, se seria realismo mágico ou não, porque aí a gente vai entrar numa questão de crença, que tem gente que acredita que eles existem, assim como os duendes, as sereias, essas entidades todas. Aí eu não vou entrar se eles existem de verdade ou não. Vamos nos deter no outro tipo de realismo mágico, porque também, por outro lado, se a gente pensar, essas outras entidades, elfos, duendes, sereias, essas coisas, já estão tão impregnadas na nossa literatura. Obviamente, elfo talvez não, mas esses outros seres mitológicos, eu vou chamá-los assim, não por nenhum desprezo, já estão tão impregnados desde a literatura grega, de que falamos na aula passada, né, da leitura dos clássicos, já está tão impregnada na nossa literatura, que aí eu não sei se o fato de ter uma sereia, o fato de ter como, por exemplo, no Percy Jackson, eu não consideraria aquilo como sendo realismo mágico. Talvez uma pessoa mais cética ou um ateu vai considerar aquilo realismo mágico, porque para ele qualquer coisa que seja metafísica, que não seja matéria pura e bruta, vai ser mágica. Mas que não é o meu caso. Eu não sou ateu e, portanto, esses seres metafísicos não entrariam numa categoria mágica, mas numa categoria possível. Bem, só antes de a gente continuar, a distinção entre a literatura convencional e a literatura mágica, só pensando enquanto conceituação, está mais ou menos clara para vocês? Veja, eu estou perguntando mais ou menos clara.
Daqui a pouco ela... perguntando se a literatura... Se a distinção entre a literatura convencional e essa literatura mágica, isso que a gente está chamando de realismo mágico, se está mais ou menos clara. Você conseguiu perceber quando é que uma coisa é realismo mágico e outra coisa não? Pela distinção. Essa história enquanto a literatura busca uma semelhança de verdade, não necessariamente a verdade, o realismo mágico vem e deforma essa realidade. Isso está claro? Beleza. Essa é uma literatura nova, enquanto literatura, mas não enquanto produção. Porque essa literatura encontrou o seu apogeu, o seu ponto mais culminante no século XX. Esse século XX foi um século interessante, depois a gente vai ver isso um pouquinho mais lá para frente. Foi um século marcado por movimentos de inspiração comunista. Fascismo, nazismo, socialismo, essas coisas todas que marcaram esse século e marcaram-no principalmente da pior forma possível, que foi com a morte de muita gente. Por exemplo, o comunismo, segundo algumas contas superficiais, chegou a matar já mais de 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas já foram assassinadas das piores maneiras possíveis. Então, mas esse movimento de realismo fantástico, a gente diz, o realismo fantástico, enquanto movimento propriamente dito, a gente vai colocá-lo no século XX. O que não significa dizer, como eu disse, que antes disso não tenha havido, porque desde o século XVIII a gente tem obras na literatura que são marcadas por características do realismo fantástico e que vem aumentando até o seu apogeu. Porque o que é o apogeu? É o ponto mais alto de alguma coisa. Essas produções começaram no século XVIII, século XIX, e chegou no século XX e encontrou o seu ponto mais alto. Aqui, esse ponto mais alto, alguns historiadores da literatura dizem que aconteceu aqui na América Latina. Mas existem autores russos que têm inspiração, vejam, lembra-se que eu disse que tinha obras de literatura de realismo mágico e obras de inspiração de realismo mágico. Então, a gente tem esses dois grupos aqui. Na literatura, existem livros com viés fantástico e foram escritos por autores como, por exemplo, Gabriel Garcia Marques, o livro chamado 100 Anos de Solidão. Eu não tenho como falar nada a respeito desse livro, porque é um livro que eu não li ainda. Faz parte das leituras que eu tenho que fazer, mas não é um livro que eu li ainda. E demais, esse, com certeza, eu não teria como lê-lo da semana passada para cá, porque, além de ser um livro muito grosso, eu estava extremamente ocupado nas leituras daqueles trabalhos. Que aí depois a gente pode comentar alguma coisa sobre eles, mas também não precisa, porque aqueles que estão lá indicando alguma coisa, lá no grupo eu vou fazer as revisões que devem ser feitas, tá certo? Então, 100 Anos de Solidão é um livro que eu não li ainda e também não tenho aqui na minha bibliotequinha. Eu tenho outros livros de realismo fantástico, alguns deles eu vou falar de alguns livros lá na aula de quarta-feira. Franz Kafka, por exemplo, com um livro chamado Metamorfose, o próprio nome, Metamorfose, já indica, né, alguma coisa de mudança. Só que essa mudança é de uma realidade para uma outra realidade. A gente costuma pensar, por exemplo, na metamorfose, porque o livro Metamorfose começa com um homem se transformando num inseto. No livro não se diz que é um inseto, mas eu tenho visto alguns comentários, tenho lido alguns comentários de professores de literatura pela internet, dizendo que a transformação foi numa barata. Não, não foi numa barata. Inclusive, existem livros da Metamorfose que o desenho na capa é uma barata, ou um homem se virando numa barata. Não, ali não diz que foi uma barata.
diz simplesmente que foi num inseto. Machado de Assis, por exemplo, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um livro de inspiração claramente do realismo fantástico. Machado de Assis era do realismo. O que é o realismo? Movimento literário. Já estou adiantando algumas coisas que vocês vão ver anos mais à frente. O realismo, como movimento literário, é um movimento cuja, pelo próprio nome, a gente imagina, é um movimento cujo ideal era não ser o mais apegado à realidade possível. Então, era um movimento cientificista, buscavam sempre as provas através da ciência, da psicologia. A inspiração era, porque ele é do século XIX, o realismo. Não estou falando do realismo fantástico. O realismo tinha uma certa inspiração marxista, porque estava vivendo a segunda revolução industrial, e aí começam algumas inspirações, porque é quando Marx vai divulgar, em 1830, os seus ideais de morte. E o realismo, o movimento literário, de certo sentido, é inspirado nisso. O que se pretende, a grande coisa que o realismo faz é quebrar com todos aqueles padrões daquilo que sempre se imaginou fosse a literatura, e principalmente com todas as características melosas, principalmente, que havia no romantismo. Todas as características que havia no romantismo. Esse realismo pretende ser uma linguagem científica e não uma linguagem literária, pretende ser uma linguagem jornalística. Ali se pretende apresentar a pessoa, o ser humano, na sua pior forma possível. Só que essa pior forma, para eles, era a forma real do homem. O homem como um ser egoísta, como um ser mau, como uma pessoa mentirosa, desprezível, nojenta, enganosa. Basicamente é isso que o movimento realista, especialmente quando você lê, os realistas brasileiros até que dão uma pincelada de humanidade. Mas quando você lê um cara que nem essa de Queiroz, português, uma das grandes críticas que Machado de Assis fez à obra, mas não ao autor, a essa de Queiroz, mas à obra de essa de Queiroz, foi dizer o seguinte, que as personagens dele nem pareciam pessoas. Muita gente não entendeu isso. Mas o que Machado de Assis estava criticando era justamente, elas não pareciam verdade, elas não tinham semelhança de realidade, elas não tinham semelhança de verdade. Como é que a literatura pretende tocar na alma humana, ser esse tesouro da cultura, o nosso tesouro, e ele não toca a gente? Então, Machado de Assis criticava isso lá em Essa de Queiroz, que as personagens dele nem pareciam gente. No realismo fantástico, as pessoas, os seres, as pessoas ali representadas, realmente parecem gente, só que, em algum momento, existe uma perturbação dessa semelhança, e aí, embora pareça gente, ou vamos dizer de uma forma melhor, embora sejam gente, vão ter algumas características que seriam sobre-humanas. Sei lá, uma coisa tipo X-Men, por exemplo. Entre os historiadores, entre os pesquisadores, não existe um consenso sobre quando de fato surgiu o realismo mágico. A maioria defende que sua origem está, como eu disse, entre os séculos XVIII e XIX. No entanto, foi somente a partir do século XX que o realismo fantástico, se mostrou mais presente, pois refletia um mundo
caracterizado pelo absurdo, pela falta de sentido, pelo vazio existencial e marcado pelo contexto que eu vou apresentar para vocês. Vejam. Entre os séculos XIX e XX, teve a exploração imperialista. O que é essa exploração imperialista? Os grandes governos da época, especialmente a Inglaterra, começam não o mercantilismo, porque o mercantilismo é mais para trás, mas seria uma vertente ainda maior do que seria o mercantilismo, né? Essa exploração imperialista. E é um termo que o pessoal de inspiração comunista, que está parado ainda nesse século, no século XX, ainda fica gritando, não, porque os imperialismo e Yankee, não sei o quê, e bababá, aquelas conversas mole desse povo, que mudam-se os tempos, mas eles continuam parados no século XIX e XX, né? Fim do XIX e início do XX. A Revolução Russa de 1917, o que foi essa Revolução Russa? Uma chacina que aconteceu na Rússia em outubro de 1917, em que os comunistas tiraram os Romanov do poder e implantaram o chamado comunismo ou socialismo, que depois ficou sendo conhecido como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí tem nomes como Lenin, toda essa galera do mal que cada um queria superar o outro em quantidade de gente que matava. Mas esses são a Revolução Russa foi comemorada pelos partidos de esquerda como sendo o PSOL, PT, toda essa galera botando Lenin como sendo o modelo a ser seguido. Mas foi um banho de sangue. Eles enganaram os agricultores dizendo, olha, vocês não têm nada, mas depois da Revolução vocês vão ter tudo. Só que eles seguiram não tendo nada e ainda teve, por exemplo, aqui aqui não se fala muito Holodomor, que foi, acho que foi na década de 30, 2 anos, em que Lenin expôs os ucranianos, proibiu que fosse dada comida aos ucranianos e uma quantidade imensa de gente foi obrigada a morrer de fome, porque os soldados ficavam vigiando e as pessoas, enquanto as pessoas morriam de fome, porque eles não queriam, os russos queriam tomar toda a comida que eles tinham para depois distribuir um pouquinho. Diz, a gente pega tudo que vocês têm, você tem 10 quilos, eu pego tudo, depois eu lhe dou 1 quilo para você passar o mês. E aí eles não quiseram isso e aí foram obrigados a morrer de fome. É uma das tragédias, mas ninguém fala disso. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 até 1918. O fascismo italiano, que vai de 22 até 43. O que é o fascismo italiano? Mussolini percebe que depois da Primeira Guerra, na verdade, todo mundo estava, especialmente os comunistas, estavam com a ideia de que quando aparecesse uma guerra, os proletários iam se unir, tanto que a famosa frase de Marx, né, proletários do mundo univos, estavam com a ideia de que todos os proletários iam se unir contra os grandes impérios, né, contra os imperialistas. O que aconteceu foi que proletário meteu bala em proletário, porque eram as nações que estavam se defendendo contra o ataque inimigo. E aí Mussolini percebeu isso, ele era do Partido Socialista Italiano, Partido Comunista, acho que era comunista italiano, e ele percebeu que o ideal de um proletariado universal não existia, o que existiam eram os proletariados nacionais. A Primeira Guerra mostrou isso muito claramente, e aí o Mussolini separa-se da Internacional Socialista, e funda o Partido Fascista, que é a versão nacionalista do socialismo. É uma versão que diz, o nosso inimigo são os outros, a gente destrói os capitalistas daqui e destrói as outras nações todas. A gente é que tem que sobreviver. A inspiração do nazismo foi a mesma, só que aí tinha umas coisinhas mais, que o nazismo vai desde quando Hitler é eleito para chanceler,
até 1945, quando aí tá uma briga medonha de se ele morreu realmente em 1945, que é com o fim da guerra, né? Agosto de 1945, quando a guerra acaba. Na verdade é antes, é junho de 1945, quando acaba a guerra, é decretada a rendição, e aí vai acontecer o julgamento de Nuremberg, o assassinato de todos os grandes líderes nazistas, mas a história que corre é que Hitler se matou com um tiro dentro do bunker. Outras histórias dizem que ele se mudou para a Argentina. Eu não duvido, não, que a Argentina... E aí vem, durante a Segunda Guerra, e aí já são os crimes propriamente do nazismo, que é o Holocausto, o que foi o Holocausto? A gente conhece muito o Holocausto por conta de uma etnia que foram o assassinato terrível de 6 milhões de judeus, mas dentre as minorias que foram assassinadas por esses comunistas, além dos judeus, estão os homossexuais, negros, maçons, rosacruzes, quem mais? Defeituosos físicos, débeis mentais. Todas essas pessoas eram exterminadas, porque não eram seres humanos na mentalidade dessa galera. Há uma poesia famosa de Bertolt Brecht, que é um dos grandes poetas comunistas, que diz... Deixa eu encontrá-la aqui. Chama-se Interrogatório do Homem de Bem, de 1935, Bertolt Brecht. Chega mais. Nós ouvimos que você é um homem de bem. Você não é comprável, mas o raio que cai em cima da casa também não é comprável. O que você diz uma vez, você mantém. E o que você disse, você é honesto. Você diz sua opinião. Que opinião? Você é corajoso. Contra quem? Você é sábio. Para quem? Você não quer tirar vantagem. Vantagem de quem? Você é um bom amigo. De gente de bem também. Então ouça, nós sabemos, você é nosso inimigo. Por isso o queremos colocar agora no paredão. Mas em consideração a seus méritos e boas qualidades, num bom paredão, e o fuzilar com boas balas e bons fuzis, e o enterrar com uma boa pá em um bom terreno. Essa poesia foi recitada por um candidato a presidente da República, Mauriase, do PCB, que todo mundo de direita, segundo a ideia de Brecht, todo mundo que não seja de esquerda, o que merece é isso. E é isso que o pessoal vem fazendo. Basta olhar a Venezuela, basta olhar todos os países que adotam isso, Cuba, que o fuzilamento é uma constante. Então, por isso, as contas chegam a 100 milhões de pessoas assassinadas desde 1917 até aqui. Sem contar os do nazismo. Então, em agosto, a guerra já tinha acabado. Em agosto de 1945, foram lançadas as 2 bombas atômicas contra o Japão, né? Nagasaki e Hiroshima. A guerra já tinha acabado, a rendição já tinha sido formalmente feita, e ainda assim jogaram as bombas, os Estados Unidos. A Guerra Fria, de 1947 até 1991. Quais são as principais características desse realismo chamado realismo mágico? Esse termo, realismo mágico, foi discutido durante, principalmente, os anos de 1940 e 50, com o intuito, com a finalidade
de caracterizar obras em que a realidade era mostrada de forma mágica, fantástica, em oposição a um realismo científico daquele que comentamos anteriormente. Esse realismo fantástico ou mágico, portanto, é caracterizado por uma forma estranha de conhecer, de conceber, de imaginar, de pensar o real, ou mesmo uma deformação da realidade. Esse termo, realismo mágico, surge em 1925, quando o crítico alemão Franz Roh pretendia caracterizar a pintura pós-expressionista. Nessa perspectiva, alguns críticos buscaram diferenciar o realismo fantástico ou mágico daquele que era chamado realismo maravilhoso. Lembra-se que eu disse no início da aula que a gente teria duas vertentes, mas que não eram sinônimas, o realismo mágico ou fantástico e esse chamado realismo maravilhoso, que está associado ao que é incomum, ao extraordinário, mas sem o estranhamento das personagens diante da realidade que é chamada de maravilhosa. Algo muito associado à cultura latino-americana. No realismo fantástico, tudo não passa de uma criação. Já no realismo maravilhoso, há uma representação do maravilhoso presente na realidade. Portanto, o maravilhoso é expresso com naturalidade, como é possível, por exemplo, observar nas lendas indígenas. No entanto, é comum englobar em uma mesma categoria o realismo maravilhoso e o realismo fantástico, que, de forma geral, apresenta as seguintes características. Nonsense, aquela falta de sentido que eu falei no início, né? Surrealidade ou suprarrealidade. Vejam, o que significam esses dois termos? Surrealidade e suprarrealidade. A palavra surrealidade vem de subrealidade, o que está no submundo da realidade. Suprarrealidade é aquilo que está acima do compreensível como real. Em resumo, tanto a surrealidade quanto a suprarrealidade não são outra coisa senão situações absurdas. Irracionalismo e falta de lógica e ilogismo, fatos que contrariam as leis naturais, por exemplo, a presença do sobrenatural, acontecimentos sem explicação, a capacidade de provocar estranhamento dos leitores ou receptores, o vínculo com o mistério, o desconhecido. No Brasil, um dos nomes mais fortes desse chamado realismo fantástico é o Murilo Rubião. Murilo Rubião, que não é um autor estudado como talvez se devesse estudar. Tem um conto dele chamado O Pirotécnico Zacarias. Vou ler um pedacinho dele para vocês. A única pessoa que poderia dar informações certas sobre o assunto sou eu. Porém, estou impedido de fazê-lo porque os meus companheiros fogem de mim, tão logo me avistam pela frente. Quando apanhados de surpresa, ficam estarrecidos e não conseguem articular uma palavra. Em verdade, morri. O que vem ao encontro da versão dos que creem na minha morte. Por outro lado, também não estou morto, pois faço tudo o que antes fazia e devo dizer, com mais agrado do que anteriormente. Deixa eu pegar aqui um texto.
Eu fui ali. Oi. A aluna Alessandra, da turma 121B, teve que sair por problemas de saúde, tá certo? Tranquilidade. Aqui tem 2 livros de um autor italiano chamado Italo Calvino. Esse livro aqui, o título em italiano é Il Visconte di Mezzato. Eu acho que em português ficou traduzido como... Acho que o Visconde dividido ao meio, uma coisa assim. Isso aqui, a história é de um camarada que sofreu um acidente e foi partido ao meio. E conseguiu sobreviver. Só que numa metade dele, que só tinha uma perna, um braço, metade da cara, da boca, numa metade dele vivia só a parte má dele, e na outra metade, na outra perna, no outro braço, na outra, que viviam separadas. Sobrevivia só a parte boa. Então, esse Visconde partido ao meio, acho que é esse o título, era uma coisa, veja, isso causa estranheza. Como é que essa pessoa conseguiu sobreviver partido ao meio? É de que trata esse livrinho aqui, Il Visconte di Mezzato. Este outro aqui, também de Italo Calvino, Le Città Invisibili, são as cidades invisíveis, que vai tratar de um grupo de cidades que ninguém pode ver. E o último, esse é brasileiro, que é o de Machado de Assis, né? Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 1881, vai tratar o que é que tem de fantástico no Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vai tratar de um homem que morreu e está contando a própria história. Deixa eu encontrar aqui onde é que está. Acho que é esse aqui. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou ler aqui o iniciozinho dele. Capítulo 1. Óbito do autor, é o título. Óbito, morte, né? Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, 2 considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Sabe qual é a diferença disso? Um autor defunto era um cara que já era escritor e que morreu. Ele não era escritor. Tornou-se escritor, a personagem, depois que morre. Por isso ele diz: eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Para quem acampa a sepultura, acampa, foi outro berço. A segunda, ele disse que eram 2 as razões, né? A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei. Veja, o primeiro capítulo do livro ele está contando da morte dele. Expirei às 14h de uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Machado de Assis faz parte do grupo chamado realista. Vejam o interesse de dar as datas com precisão. O dia era uma sexta-feira do mês de agosto de 1869. Embora não tenha dito o dia, disse só a hora. Na minha chácara de Catumbi. Tinha uns 64 anos, rijos e prósperos. Era solteiro. Possuía cerca de 300 contos
e fui acompanhado ao cemitério por 11 amigos. 11 amigos. Verdade é que não houve cartas nem anúncio. Acresce que chovia, peneirava, uma chuvinha miúda, triste e constante. Tão constante e tão triste que levou um daqueles fiéis da última hora a intercalar essa engenhosa ideia no discurso que proferiu à beira da minha cova. Vós que o conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer comigo que a natureza parece estar chorando a perda irreparável de um dos mais belos caracteres que tem honrado a humanidade. Este ar sombrio, essas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que cobrem o azul como um crepe funéreo. Tudo isso é a dor crua e má que lhe rói a natureza, as mais íntimas entranhas. Tudo isso é um sublime louvor ao nosso ilustre finado. Vejam como a estranheza dessa história é que o defunto esteja contando a sua própria história. É bem verdade que durante essa época aqui começa a se difundir no mundo a teoria do espiritismo kardecista. Então, já era Allan Kardec era um professor universitário, era um estudioso. Então, o que ele pretendia quando ele codifica o espiritismo era que ele tivesse o valor de uma doutrina científica. E era assim que era passado durante o século XIX. Então, aqui meio que Machado de Assis está colhendo todas essas visões que aparecem e jogando aqui no livro. Há uma outra coisa aqui interessante. Que é no capítulo 7. Chama-se O Delírio. Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço-o eu. E a ciência me agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo. Vá direto à narração. Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante 20 a 30 minutos. Primeiramente, eu tomei a figura de um barbeiro chinês, bojudo, destro, escanhoado, olha aqui a palavra, escanhoado de que falamos já no outro, escanhoando um mandarim, que me pagava o trabalho com beliscões e confeitos, caprichos de mandarim. Logo depois, senti-me transformado na Suma Teológica de São Tomás, impressa num volume e encadernada em marroquim, com fechos de pata e estampas. A Suma Teológica é um livro grossão. Eu tenho aqui. Esse voluminho aqui. – 3.000 páginas impressas, essa minha, em corpo 9. Em letra número 9. Que não chega nem perto a da descrição dele, né? E encadernada... Já foi. Ideia esta que me deu ao corpo a mais completa imobilidade, e ainda agora me lembra que, sendo as minhas mãos os fechos do livro, cruzando-as sobre o meu ventre, alguém as descruzava, porque a atitude lhe dava a imagem de um defunto. Ultimamente, restituído à forma humana, vi chegar um hipopótamo que me arrebatou. Deixei-me ir calado, não sei se por medo ou confiança, mas dentro em pouco, a carreira de tal modo se tornou vertiginosa que me atrevi a interrogá-lo e com alguma arte lhe disse que a viagem me parecia sem destino. Engana-se, replicou o animal. Nós vamos à origem dos séculos. Insinuei que deveria ser muitíssimo longe, mas o hipopótamo
não me entendeu ou não me ouviu, se é que não fingiu uma dessas coisas. E perguntando-lhe, visto que falava, se era descendente do cavalo de Aquiles ou da asna de Balaão, retroquiu-me com um gesto peculiar a esses dois quadrúpedes. Essa pergunta que ele faz é interessante, porque o nome hipopótamo significa cavalo do rio. O nome em grego, hipo é cavalo, e pótamo, rio. Hipopótamo, cavalo do rio. Por isso que ele pergunta se ele era parente do cavalo de Aquiles ou da jumenta de Balaão. Balaão é uma historinha que tem na Bíblia, acho que no livro de Números, de uma jumenta que falou, e o cavalo de Aquiles também tinha falado. E como ele falava, provavelmente vinha a ser parente desses dois. Retroquiu-me com um gesto peculiar esses dois quadrúpedes. Abanou as orelhas. Pela minha parte, fechei os olhos e deixei-me ir à aventura. Já agora, não se me dá de confessar que sentia umas tais ou quais cócegas de curiosidade por saber onde ficava a origem dos séculos. Se era tão misteriosa como a origem do Nilo. E, sobretudo, se valia alguma coisa mais ou menos do que a consumação dos mesmos séculos. Reflexões de cérebro enfermo. Como ia de olhos fechados, não via o caminho. Lembra-me só que a sensação de frio aumentava com a jornada e que chegou uma ocasião em que me pareceu entrar na região dos gelos eternos. Com efeito, abri os olhos e vi que o meu animal galopava numa planície branca de neve, com uma ou outra montanha de neve, vegetação de neve e vários animais grandes e de neve. Tudo neve. Chegava a gelar um sol de neve. Tentei falar, mas apenas pude grunhir essa pergunta silenciosa. Onde estamos? O hipopótamo responde, já passamos o Éden. Bem, paremos na tenda de Abraão, mas se nós caminhamos para trás, redarguiu montejando a minha cavalgadura. Quer dizer, eles vão parar na tenda de Abraão, só que a tenda de Abraão, eles estão andando de 1800 e alguma coisa para o início dos séculos, né? Então a tenda de Abraão já tinha ficado. Fiquei vexado e aturdido. A jornada entrou a parecer-me enfadonha e extravagante. O frio incômodo, a condução violenta e o resultado impalpável. Bom, vejam que estranho, veja que coisa doida. Um gelo de neve, vegetação de neve, animais de neve, montanhas de neve, tudo de neve. O realismo fantástico são essas coisas que partem de uma ideia, de uma possibilidade de realidade, para uma irrealidade completa. Deixa eu marcar isso aqui, que pode ser que esse capítulo me seja útil depois. Pai, me dá até uma manta. Ai, ai, sei lá. Por exemplo, Edgar Allan Poe tem um poema interessante. Inclusive, a primeira tradução dele para o português foi escrita em inglês. A primeira tradução dele em português foi feita por Machado de Assis. E uma das mais recentes foi feita por Fernando Pessoa. São duas traduções interessantes. A de Fernando Pessoa quer fazer que você tenha a sensação, quando lê, de que esteja lendo o texto em inglês, por causa do ritmo, da métrica, das medidas dos versos. Machado de Assis colocou em verso português, traduziu com a ideia do português. O que é que trata essa poesia? Chama-se O Corvo. O Corvo é a história de um camarada que, desgostoso da vida, aparece um corvo e fica o tempo todo dizendo para ele, nunca mais, nunca mais.
Aqui é a obra completa de Edgar Allan Poe. Eu acho que é completa essa. É. E aqui o poema foi escrito em 1845, O Corvo. E aí aqui nesse texto traz uma tradução, o texto em inglês. Eu só não me lembro onde ele botou a tradução. De Machado de Assis. Está aqui. Em certo dia, a hora, da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvi a porta do meu quarto um soar devagarinho e disse essas palavras tais: é alguém que me bate a porta de mansinho, há de ser isso e nada mais. Bem me lembro, era no glacial dezembro. Cada brasa do lar sobre o chão refletia a sua última agonia. Eu, ansioso pelo sol, buscava sacar daqueles livros que estudava repouso em vão, a dor esmagadora destas saudades imortais, pela que ora nos céus anjos chamam Lenora e que ninguém chamará jamais. Deixa eu encontrar aqui a parte do corvo. Abro a janela e de repente vejo tumultuosamente um nobre corvo entrar, digno de antigos dias. Não despendeu em cortesias um minuto, um instante, tinha um aspecto de um lorde ou de uma lady, e pronto e reto, movendo no ar as suas negras alas, acima voa dos portais, trepa no alto da porta, em um busto de palas, trepado fica e nada mais. Diante da ave feia e escura, naquela rígida postura, com um gesto severo, o triste pensamento, sorriu-me ali por um momento e eu disse: ó tu que das noturnas plagas vens, embora a cabeça nua tragas, sem topete, nem és ave medrosa, dize os teus nomes senhoriais. Como te chamas, tu na grande noite umbrosa? E o corvo disse: nunca mais. Vendo que o pássaro entendia a pergunta que eu lhe fazia, fico atônito, embora a resposta não dera, dificilmente lhe entendera. Na verdade, jamais homem há visto coisa na terra semelhante a isto, uma árvore negra fiamente posta num busto acima dos portais, ouvir uma pergunta e dizer em resposta que este é o seu nome, nunca mais. No entanto, o corvo solitário não teve outro vocabulário, como se essa palavra que ali disse, toda a sua alma resumisse, nenhuma outra proferiu, nenhuma. Não chegou a mexer uma só pluma, até que eu murmurei: perdi outrora tantos amigos tão leais, perderei também este em regressando à aurora? O corvo disse: nunca mais. E por aí vai. Dizem, eu não sei, aqui no Brasil a gente não tem corvos. Mas na Europa eles são muito comuns. Eles são umas aves, vamos dizer que tem certa semelhança com os urubus. Andam pelos cemitérios, comem carnes dos defuntos. E aí, geralmente, eles são associados à morte. E aí, geralmente, quando uma pessoa encontra um corvo, e dizem também que ele aprende a falar, ele imita o som da fala humana. Mas qual é a coisa aqui? Da poesia de Edgar Allan Poe, por exemplo, no Corvo, há outras dele, tem história chamada Histórias Extraordinárias, o título de uma coleção de contos dele. Qual é a coisa maravilhosa que tem ali? É que o corvo entenda a agonia da alma desse camarada. Embora o corvo sempre diga somente essas duas palavras, nunca mais, a toda pergunta que lhe faz o homem, parece que para ele, o perguntante, as respostas fazem todo sentido. A realidade mágica, misteriosa, está primeiro na escolha do animal. Poderia ter sido um papagaio.
poderia ter sido um papagaio, que é a ave mais, digamos, mais da luz, mais do dia, menos tenebrosa. Mas foi escolhido um corvo, que é associado à morte, à bruxaria, à maldade, à noite, à escuridão, às trevas, ao diabo. E, nessa escolha, o animal conseguia falar, apesar de todo esse estereótipo, de todas esse quadro que não era favorável para o pobre corvo, ainda assim, a ave, ou que ela representasse, falava diretamente à alma daquele que estava conversando com ela. Isso é o que tem de maravilhoso nessa história, né? Que a gente, obviamente, no mundo real não vai, pelo menos não conscientemente, né? Pelo menos não vejo ninguém que saia gritando por aí que conversa com as plantas. Eu também converso, eu converso com as plantas, converso com essa coruja aqui. O problema está quando você ouve as plantas responderem. O problema de interpretação, né? Imagine que você chega e diz: olha, essa planta me disse que ela sofre muito com essa galera vegana que fica assassinando as plantas com crueldade, com frieza, que não tem nenhum tipo de pena e matam e comem, às vezes até crua mesmo, até viva, fica arrancando e comendo. Essa galera, uma planta me disse isso, que essa galera vegana é muito má. Também poderia ser, Nayara. A própria alma dele poderia ser um corvo. Nesses testezinhos que apareciam antigamente no YouTube, no Facebook, acho que agora fica aparecendo uns testezinhos. Saiba qual é o seu animal. Um dia desse eu não tive que fazer, fiz uma desgraça dessa. O animal que representa a minha alma é uma coruja. Eu amei, porque o que eu mais tenho... Agora não, que sumiram, não sei onde foi que eu botei. Mas eu tinha uma coleção de corujas. Por onde eu ando, eu saio comprando uma miniaturazinha de coruja e fico botando aqui. No meu carro, o único penduricalho que tem no espelho é uma coruja cinza, bem grande. Meus caros, apesar de a gente ter ainda tempo, mas eu acho que está bom já por hoje. Aula passada a gente se alongou bastante, né? Na quarta-feira passada, hoje a gente não precisa se alongar tanto, não. Só uma pergunta antes de a gente finalizar. As coisas que ficaram ditas sobre o realismo fantástico até agora ficaram, de alguma maneira, claras para vocês? Deixa eu parar aqui a gravação. Sim, professor, para mim o realismo desse realismo ficou bastante claro. Já